Lição 1. Aventuras em viagens rodoviárias. Olá, Ana. Dirigir parece uma opção conveniente para uma escapadela de fim de semana. Eu concordo totalmente. Fica apenas algumas horas daqui, certo? Para onde você está pensando em ir? Eu estava pensando nas montanhas. O ar fresco e a paisagem seriam refrescantes. O que você acha? Isso parece fantástico. Eu amo as montanhas. Caminhar lá é sempre uma aventura. Você tem um local favorito para caminhadas? Sim, há uma trilha que leva até uma linda cachoeira. A vista é deslumbrante. Você já caminhou até uma cachoeira? Eu tenho. É mágico ver a água caindo em cascata. Você planeja levar algum equipamento com você? Definitivamente. Vou levar minhas botas de caminhada e uma câmera. Capturar os momentos é importante. E você? Vou trazer uma cesta de piquenique também. Comer ao ar livre torna tudo mais saboroso. Que lanches você gosta para piqueniques? Gosto de sanduíches e frutas frescas. Eles são fáceis de preparar. Você tem um prato de piquenique favorito? Adoro uma boa salada de macarrão. É gratificante e refrescante. Você está planejando ir sozinho ou com amigos? Irei com alguns amigos. É sempre mais divertido compartilhar a experiência. E você? Posso convidar alguns amigos também. É ótimo explorar juntos. Qual é a sua playlist ideal para uma viagem? Adoro uma mistura de rock clássico e pop animado. Mantém a energia alta. Que tipo de música você gosta em viagens? Prefiro música indie. Cria uma vibração agradável e relaxante. Você já parou em lugares interessantes ao longo do caminho? Sim. Da última vez paramos em um restaurante peculiar à beira da estrada. A comida era surpreendentemente boa. Você tem uma parada memorável em suas viagens? Certa vez, visitei uma loja vintage que tinha tesouros incríveis. Foi uma surpresa divertida. Qual item você adoraria encontrar em uma viagem? Adoraria encontrar um disco de vinil antigo. Há algo especial na música do passado. E você? Adoraria descobrir peças de arte únicas. Eles contam histórias tão lindas. Você prefere viagens planejadas ou aventuras espontâneas? Eu gosto de uma mistura de ambos. Algum planejamento é bom, mas paradas espontâneas podem trazer as melhores lembranças. O que você acha? Concordo. Às vezes, os momentos inesperados são os mais memoráveis. Você está animado para sua viagem? Absolutamente. Mal posso esperar para pegar a estrada e aproveitar a viagem. Lição 2. Dicas inteligentes para embalagem. Olá, Ana. Recentemente comecei a usar cubos de embalagem quando viajo. Olá, João. É uma ótima ideia. Eles realmente ajudam a manter tudo organizado. Exatamente. Eu os uso para separar diferentes peças de roupa e manter tudo arrumado. Isso é tão inteligente. Torna mais fácil encontrar o que você precisa sem precisar vasculhar a mala. Certo. Além disso, maximiza o espaço na bagagem, o que é muito útil. Eu também notei isso.
Você tem uma maneira específica de embalar seus cubos? Normalmente coloco todas as minhas partes superiores em um cubo e as partes inferiores em outro. Essa é uma boa estratégia. Gosto de embalar minhas meias e roupas íntimas em um cubo menor. Ótima ideia! Mantém tudo arrumado e facilita muito a desembalagem. Você acha que vale a pena investir em embalar cubos? Absolutamente. Eles mudaram a maneira como faço as malas para melhor. Eu preciso pegar alguns. Que outras dicas de embalagem você tem? Enrolar as roupas em vez de dobrá-las pode economizar espaço e reduzir as rugas. Essa é uma boa dica. Também uso sacos Ziploc para produtos de higiene pessoal, para evitar vazamentos. Sim, manter os produtos de higiene pessoal lacrados é muito importante. Você já tentou arrumar uma sacola de roupa suja para viagem? Eu tenho. É perfeito para manter as roupas sujas separadas das limpas. Vamos continuar compartilhando essas dicas de embalagem. Eles realmente tornam a viagem muito mais fácil. Lição 3. A importância da pesquisa de mercado. Ai, Ana, qual a sua opinião sobre pesquisa de mercado? Olá, John. Acho que é crucial para entender as necessidades e preferências do cliente. Absolutamente. Ajuda as empresas a adaptar seus produtos para atender às demandas do mercado. Exatamente. Sem pesquisa de mercado, as empresas podem perder tendências importantes. Você já participou de algum estudo de pesquisa de mercado? Sim, participei de uma pesquisa sobre o novo lanche. Foi interessante. Isso parece divertido. Que tipo de perguntas eles fizeram? Eles perguntaram sobre meus hábitos alimentares, sabores favoritos e preferências de embalagem. Esse é um feedback valioso para eles. Deve ter sido bom contribuir. Realmente aconteceu. Adoro compartilhar minhas opiniões, principalmente quando isso pode influenciar os produtos. Eu também. Acho que os grupos focais são outra forma eficaz de coletar insights. Definitivamente. Eles permitem discussões mais profundas e podem revelar insights ocultos. Quais você acha que são os desafios de conduzir pesquisas de mercado? Acredito que chegar a uma amostra representativa pode ser difícil. Nem todos participam. Bom ponto. Além disso, interpretar os dados com precisão é essencial para tomar decisões informadas. Sim, a análise de dados pode ser complexa, mas é necessária para o sucesso. Vamos continuar discutindo estratégias eficazes para conduzir pesquisas de mercado. Lição 4. Técnicas de culinária. Ai, Ana, qual é a sua técnica culinária favorita? Olá, John. Gosto de grelhar. Dá um sabor agradável de carbonizado à comida. Grelhar é fantástico. Acrescenta um sabor único, especialmente a vegetais e carnes. Concordo. Você já experimentou fumar comida? É uma ótima maneira de infundir sabor. Sim, peito defumado é um dos meus favoritos. A ternura é incrível.
Realmente é. Qual é o seu prato preferido para grelhar? Adoro fazer frango grelhado com marinada caseira. É tão suculento. Isso parece delicioso. Costumo grelhar abobrinha e pimentão para um acompanhamento saudável. Esses vegetais ficam perfeitos na grelha. Eles ficam lindos e caramelizados. Exatamente. Você prefere grelhar a gás ou a carvão? Eu prefiro carvão. Acho que acrescenta um sabor mais rico à comida. Eu entendo o seu ponto. O carvão dá aquele sabor de fumaça difícil de bater. E quanto a assar, você também gosta disso? Sim, cozinhar é uma ciência e adoro fazer biscoitos e pão. Pão fresquinho é o melhor. Você já experimentou farinhas diferentes? Eu tenho. Usar farinha de trigo integral ou de amêndoa adiciona um toque especial às receitas. Essa é uma ótima ideia. Vamos continuar compartilhando nossas experiências e dicas culinárias. Lição 5. Humor na contação de histórias. Ai, Ana, você já leu uma história que realmente te fez rir? Olá, João. Sim. Recentemente li um livro onde a história contém várias cenas bastante engraçadas. Isso parece divertido. Qual foi uma das cenas mais engraçadas? Em uma dessas cenas, o personagem principal, Tom, acidentalmente derrama café no chefe durante uma reunião. Ou não? Isso deve ter sido estranho e hilário ao mesmo tempo. Exatamente. A reação de Tom foi impagável. Ele tentou se desculpar enquanto todos riam. Eu posso imaginar. O humor geralmente vem dessas situações inesperadas. Definitivamente. Isso adiciona uma camada de identificação aos personagens. Você leu algo engraçado recentemente? Sim, eu li um conto em que um gato pensa que é um cachorro e a travessura em que ele se mete é hilária. Isso parece adorável. Os gatos podem ser tão peculiares. Em que tipo de travessura isso se mete? Ele tenta pegar uma bola como um cachorro, mas acaba sendo distraído por uma borboleta. Isso é muito fofo. Adoro histórias que misturam humor com situações cotidianas. Eu também. Eles nos lembram de não levar a vida muito a sério. Quais são alguns outros livros engraçados que você gosta? Adoro o Guia do Mochileiro das Galáxias. Está cheio de humor espirituoso e observações inteligentes. Isso é um clássico. Douglas Adams tem um estilo único. Vamos continuar compartilhando nossas histórias engraçadas favoritas. Lição 6. Escapadinhas de verão. Ei, Ana, você já esteve na Ilha do Príncipe Eduardo durante as férias de verão? Olá, John. Ainda não, mas ouvi dizer que tem um ambiente muito atraente. Realmente importa. As praias são lindas e o cenário é absolutamente deslumbrante. Eu posso imaginar. As exuberantes paisagens verdes devem ser perfeitas para atividades ao ar livre. Exatamente.
Muitas pessoas viajam para lá para fazer caminhadas, andar de bicicleta e, claro, passar o tempo na praia. Parece uma ótima maneira de passar o verão. Existem atrasos populares. Sim, a famosa Green Gables House é parada obrigatória para os fãs do livro. Ah, eu adoro essa história. É tão charmoso. O que mais os visitantes podem desfrutar? Existem lindos faróis ao longo da costa e você pode até observar baleias. A observação de baleias parece incrível. Sempre quis ver essas criaturas majestosas de perto. É uma experiência fantástica. Além disso, os frutos do mar fresco são deliciosos. Aposto. Adoraria experimentar alguns pratos locais enquanto aprecio a vista para o mar. Definitivamente. Os festivais de verão também são populares, apresentando música e artesanato local. Isso parece vibrante. Adoro mergulhar na cultura local quando viajo. Eu também. Vamos planejar uma viagem para lá algum dia. Explorar novos lugares é tão enriquecedor. Lição 7. Insights Olímpicos. Olá, Ana. Você sabia que uma pesquisa durante os Jogos Olímpicos de Verão de Atlanta em 1996 mostrou uma notável consciência de vários esportes? Realmente. É interessante. Quais esportes foram mais reconhecidos? A pesquisa destacou esportes como basquete e ginástica. O que você acha que os tornou tão populares? Acho que podem ser os atletas famosos, como Michael Jordan no basquete e os incríveis ginastas. Você tem um esporte olímpico favorito? Eu realmente gosto de assistir eventos de atletismo. A velocidade e a competição são emocionantes. E você? Eu adoro nadar. Os atletas fazem com que pareça fácil. Você já nadou competitivamente? Não, mas tive aulas quando criança. Foi muito divertido. Você já participou de alguma competição? Sim, uma vez participei de uma competição local de natação. Eu estava tão nervoso. Você ficou nervoso quando nadou? Um pouco, mas me concentrei em aproveitar a experiência. Qual é a sua memória olímpica favorita? Assistir à corrida de revezamento onde quebraram o recorde mundial foi inesquecível. Você se lembra daquele momento? Absolutamente. A excitação era palpável. São momentos como esse que unem todos. O que você acha que as Olimpíadas simbolizam? Acredito que representam a unidade e o espírito de competição. É incrível como atletas de diferentes países se unem. O que você acha? Concordo. É como um festival global de esportes. Além disso, inspira muitos jovens atletas. Você já se sentiu inspirado para experimentar um novo esporte? Sim, depois de assistir às Olimpíadas, quis experimentar a ginástica. Eu amo a graça e a força envolvidas. Que esporte você experimentaria? Eu adoraria tentar esgrima. Parece tão dinâmico e estratégico. Você já pensou em experimentar um esporte único como esse? Definitivamente. É emocionante pensar em sair de nossas zonas de conforto. Qual esporte você acha que é subestimado?
Acho que o tiro com arco é subestimado. Requer muito foco e precisão. Você concorda ou tem outro esporte em mente? Eu diria enrolando. Parece fácil, mas é surpreendentemente estratégico. É fascinante quanta habilidade está envolvida. Você já assistiu? Sim, durante as Olimpíadas de Inverno. É cativante como eles traçam estratégias para cada movimento. Que esporte você recomendaria para iniciantes? Eu recomendaria o badminton. É divertido, fácil de aprender e você pode jogar casualmente. Você pratica algum esporte com raquete? Eu costumava jogar tênis. É uma ótima maneira de se manter ativo. Talvez devêssemos brincar juntos algum dia. Lição 8. Estadias perfeitas. Olá, Ana. Qual é o seu tipo de acomodação preferido quando você viaja? Olá, John. Adoro ficar em pousadas aconchegantes. Eles têm um toque tão pessoal. E você? Gosto de hotéis, principalmente aqueles com ótimas comodidades. Parece uma mini-férias, mesmo quando não estou explorando. Isso parece bom. Que comodidades você procura em um hotel? Procuro sempre uma boa piscina e uma academia. É bom relaxar depois de um dia de passeio. Você prefere piscina ou praia? Definitivamente uma praia. Não há nada como acordar com os sons do oceano. Você já se hospedou em um hotel à beira-mar? Sim, uma vez. Foi incrível pisar direto na areia. Qual é o seu destino de praia favorito? Eu amo Maui. O pôr do sol é de tirar o fôlego. Você já esteve no Havaí? Ainda não, mas está na minha lista. Ouvi dizer que o mergulho com snorkel lá é incrível. Você gosta de atividades subaquáticas? Absolutamente. Snorkeling é muito divertido. Adoro ver peixes coloridos. Você já experimentou mergulho? Ainda não, mas adoraria. Parece um mundo totalmente novo debaixo d'água. Qual foi a coisa mais aventureira que você fez enquanto viajava? Certa vez, fiz tirolesa em uma floresta tropical. As vistas eram espetaculares. E você? Eu tentei parapente uma vez. A adrenalina de voar foi inesquecível. Você gosta de esportes de aventura? Sim, mas também aprecio férias relaxantes. Às vezes, apenas ler à beira da piscina é perfeito. Como você equilibra a aventura com relaxamento? Normalmente planejo uma mistura de ambos. Alguns dias de exploração seguidos de alguns dias de preguiça. Qual é o seu roteiro de viagem ideal? Gosto de explorar uma nova cidade por alguns dias e depois relaxar em uma praia próxima. Você prefere passeios pela cidade ou fugas pela natureza? Eu amo os dois. As cidades são vibrantes, mas a natureza proporciona muita paz. Você já visitou algum parque nacional? Sim, visitei Yellowstone. Os geysers e a vida selvagem foram incríveis. E você? Fui para Yosemite no verão passado. As vistas das montanhas eram de tirar o fôlego. Você gosta de fazer caminhadas? Definitivamente. Caminhar é uma ótima maneira de se conectar com a natureza.
Você tem uma trilha de caminhada favorita? Adoro as trilhas nas montanhas rochosas. O cenário é deslumbrante. Qual trilha você recomendaria para iniciantes? Lição 9. Escapadinha na Ilha Serena. Ai, Ana, você já pensou em uma escapadela serena na ilha? Isso parece intrigante. Algum lugar em particular que você tem em mente? Estava pensando nas Maldivas. As águas cristalinas e as praias de areia branca parecem perfeitas. O que você acha? As Maldivas são lindas. Já vi fotos daqueles bangalos sobre a água. Você ficaria em um? Absolutamente. Seria incrível acordar acima da água. Que tipo de atividades você gostaria de fazer lá? Eu adoraria fazer mergulho com snorkel e ver os recifes de coral. Você já experimentou mergulho com snorkel? Sim, eu tenho. É como nadar em um aquário. Qual vida marinha você está mais animado para ver? Eu adoraria ver tartarugas marinhas. Eles são tão graciosos. E você? Eu ficaria emocionado em ver peixes coloridos e talvez até uma arraia-manta. Você gosta de tirar fotos enquanto viaja? Definitivamente. Adoro capturar momentos. Qual foi a foto mais memorável que você tirou em uma viagem? Tenho uma foto deslumbrante do pôr do sol em Santorini. As cores eram de tirar o fôlego. Qual é a sua foto de viagem favorita? Eu tenho uma cachoeira na Costa Rica. A vegetação exuberante é incrível. Você prefere viajar para destinos populares ou lugares pouco conhecidos? Eu gosto de ambos. Os locais populares são emocionantes, mas as joias escondidas oferecem experiências únicas. Você descobriu alguma joia escondida? Sim, uma pequena vila na Itália que não constava de nenhum guia. A comida era incrível. Qual foi a melhor refeição que você comeu durante a viagem? Comi frutos do mar frescos em uma cidade costeira da Espanha. Foi tão saboroso. Você gosta de experimentar a culinária local? Absolutamente. É uma das minhas partes favoritas de viajar. Qual foi a comida mais incomum que você já experimentou? Experimentei escargot na França. Foi surpreendentemente delicioso. Você já se aventurou com comida? Sim, experimentei sushi pela primeira vez no Japão. Foi uma experiência deliciosa. Qual é o seu tipo de cozinha favorito? Eu adoro comida italiana. As massas e sabores são imbatíveis. Você tem um prato favorito? Não resisto a um bom risoto. É tão cremoso e reconfortante. Se você pudesse viajar para qualquer lugar agora, para onde iria? Eu escolheria Bali pela sua cultura e beleza. E você? Lição 10. Paixões compartilhadas. Olá, Ana. Que bom conhecer alguém que compartilha a mesma paixão pela arte. Com certeza, João. Adoro como a arte pode expressar emoções. Qual meio você mais gosta? Gosto muito de pintura, principalmente aquarelas. A forma como as cores se misturam é fascinante. E você? Eu prefiro arte digital. É incrível como a tecnologia pode criar peças lindas.
Você já experimentou? Não tenho, mas estou curioso. O que você acha mais desafiador na arte digital? Às vezes, é difícil capturar o mesmo sentimento da mídia tradicional. Você tem um tema favorito para pintar? Adoro paisagens. Eles são tão vibrantes e cheios de vida. Você tem um tema favorito em sua arte digital? Sinto-me atraído por temas de fantasia. Criar mundos imaginários é muito divertido. O que inspira suas pinturas? A natureza me inspira muito. Costumo tirar fotos durante caminhadas para usar como referência. Você se inspira no ambiente ao seu redor. Definitivamente. Adoro visitar galerias de arte e exposições. Eles despertam novas ideias. Qual a melhor exposição que você assistiu? Certa vez visitei uma exposição de Van Gogh. Seu uso da cor é hipnotizante. Você já viu alguma exposição memorável? Sim, vi uma mostra de arte contemporânea que explorava questões sociais. Foi instigante. Você prefere arte clássica ou moderna? Aprecio ambos, mas inclino-me para a arte clássica pela sua história e técnica. E você? Gosto de arte moderna por sua criatividade e ousadia. Muitas vezes desafia as normas tradicionais. Qual obra de arte que te comoveu profundamente? Uma pintura de Monet realmente me impressionou. Captura a tranquilidade lindamente. Existe alguma peça específica que ressoa em você? Para mim, é A Noite Estrelada de Van Gogh. A emoção nessa pintura é poderosa. Você já criou uma peça da qual ficou especialmente orgulhoso? Sim, pintei um pôr do sol que ficou melhor do que eu esperava. Você tem uma peça favorita que criou? Criei uma paisagem digital que ainda adoro. Demorou muito, mas valeu a pena. Qual é o seu projeto dos sonhos em arte? Adoraria criar um grande mural num espaço público. Seria incrível compartilhar a arte com a comunidade. E você? Lição 11. Planos de viagem. Ai, Ana, ficarei 3 noites no resort de praia. Isso parece perfeito. Quantos convidados ficarão com você? Só eu e um amigo. Estamos entusiasmados para relaxar e explorar. Você tem alguma dica para uma ótima viagem à praia? Definitivamente. Leve bastante protetor solar e um bom livro. Você planeja experimentar alguma atividade aquática? Sim, estamos pensando em andar de caiaque e talvez paddleboarding. Você já experimentou isso? Eu tenho. Andar de caiaque é muito tranquilo, especialmente em águas calmas. Qual é a sua atividade de praia favorita? Adoro o vôlei de praia. É uma maneira divertida de conhecer pessoas. Você pratica algum esporte na praia? Eu gosto de vasculhar a praia. Encontrar conchas e pedras interessantes é sempre divertido. E a comida? Algum prato imperdível? Mal posso esperar para experimentar frutos do mar frescos. É um destaque das viagens à praia. Você tem uma comida de praia favorita? Adoro tacos de peixe. Eles são tão saborosos. Você está planejando visitar algum restaurante local?
Sim, ouvimos ótimas coisas sobre uma barraca de frutos do mar nas proximidades. Você tem um restaurante local favorito de suas viagens? Encontrei um pequeno restaurante italiano em Santorini. A massa foi incrível. Qual é o destino gastronômico dos seus sonhos? Eu adoraria ir a Tóquio comer sushi. A variedade lá é incrível. E você? Sonho em visitar a Itália para comer pizza e sorvete autênticos. Você já fez aulas de culinária enquanto viajava? Ainda não, mas adoraria aprender a fazer macarrão na Itália. Você já fez alguma aula culinária? Sim, uma vez tive aulas de culinária tailandesa. Foi muito divertido aprender novos sabores. Qual prato você adoraria dominar? Eu gostaria de dominar um risoto clássico. Parece tão cremoso e delicioso. Você tem um prato especial? Eu faço um ótimo curry. Está cheio de especiarias e sabor. Você gosta de cozinhar em casa? Eu faço. É terapêutico e gratificante. Qual é a sua refeição preferida quando você está com pouco tempo? Normalmente faço um refogado. É rápido e fácil. E você? Costumo preparar uma omelete. É versátil e satisfatório. Lição 12. Redefinindo caminhos. Ai, Ana, você já sentiu que seus objetivos estão sendo redefinidos? Com certeza, João. Às vezes parece que a vida o empurra em direções inesperadas. Você já experimentou isso? Sim, tenho questionado se estou sendo redefinido em relação aos meus planos originais. É um pouco perturbador. Eu posso me relacionar. É difícil abandonar o que imaginamos para nós mesmos. Você está considerando novas oportunidades. Eu sou. Tenho explorado diferentes caminhos de carreira. É emocionante, mas também assustador. E você? Estou pensando em seguir um projeto apaixonante. Parece um risco, mas pode ser gratificante. Isso parece intrigante. Sobre o que é o seu projeto? Quero começar um blog sobre vida sustentável. Há muito para compartilhar. Você já pensou no que deseja focar? Estou interessado em escrever sobre crescimento pessoal. Pode ajudar outras pessoas que se sentem perdidas como eu. Essa é uma ótima ideia. Compartilhar experiências pode ser muito impactante. Você acha que será descartado do seu caminho atual? É uma possibilidade, mas talvez não seja uma coisa ruim. A mudança pode levar a novos começos. O que você acha? Concordo. Às vezes, só precisamos abraçar a mudança em vez de temê-la. Você definiu alguma nova meta? Sim, quero aprender novas habilidades, como codificação. Parece fortalecedor. Que habilidades você pretende desenvolver? Eu adoraria melhorar minhas habilidades fotográficas. Capturar momentos pode contar histórias poderosas. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais.